Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da Semana do Linux, o primeiro congresso online gratuito de GNU, Linux e tecnologias livres. Olá pessoal do software livre, olá pessoal do open source, olá pessoal da Semana do Linux. Eu sou o Cláudio, vou me apresentar para vocês aqui. Eu sou licenciado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, tenho certificado em IT Foundation, ISO 27002, Green IT e LPI 102 e outras aí. Eu atuo na área de informática desde 2007, com conhecimentos na área de infraestrutura, em GNU Linux, em MikroTik, redes, Nagios, WordPress, HTML e CSS3. Eu trabalho atualmente como analista de monitoramento e analista de backup. Sou entusiasta e um eterno estudante e incentivador da filosofia GNU Linux, do software livre. Sou colaborador de algumas comunidades de software livre e sou idealizador do projeto do Zero GNU Linux, esse que vou apresentar para vocês nesse pequeno slide, nesse pequeno trecho. Vou tentar resumir um pouco a trajetória que está sendo desse projeto, tá? Primeiro, as origens, o surgimento da distribuição e a justificativa para ela nascer. Bem, eu estudando na faculdade em 2012, fui procurar uma distribuição voltada para o estudante de TI que tivesse diversos programas já pré-instalados, empacotados na distribuição, e não encontrei uma distribuição tem tantas variáveis, tem tantas variantes, várias distribuições voltadas para diversas áreas, mas uma boa ideia surge da nossa própria necessidade ou de algum problema que tentamos resolver. Assim surgiu a distribuição, de uma necessidade minha em 2012, quando precisei de uma distribuição voltada para TI, procurei, mas não encontrei. E de repente surgiu a versão TI, que não estava nomeada ainda, eu dei vários nomes, mas não estava nomeada certinho ainda, e criei ela com 1 ano e meio, mais ou menos, depois que eu tive essa ideia. Com 1 ano depois, foi que eu consegui unir os conhecimentos da telinha preta e da interface gráfica para criar a versão TI, para empacotar todos os programas necessários, utilizáveis para uma boa aprendizagem na área de TI, na área de sistemas da informação, tanto de banco de dados como de programação, entre outros. E surgiu a versão TI, depois de 1 ano, claro, e eu comecei a distribuir essa versão lá na faculdade para uns colegas, e esses colegas passaram para outros colegas, que esses outros colegas passaram para professores dessa faculdade, da JK, Faculdade JK Taguatinga, onde eu estudo, e de repente começaram a partilhar para outros, e daí deram a ideia, por que não distribuir na internet para outros estudantes que estão precisando de um sistema assim, Cláudio? E daí eu pensei, por que não, né? Assim como eu tive um pouco de dificuldade na interface gráfica e também na parte do terminal, a união das duas, qual programa utilizar, daí eu pensei, por que não dividir, compartilhar esse sistema operacional prontinho para não dar muito trabalho a um iniciante que está na área de TI na faculdade. Então eu comecei a procurar como divulgar, criei um site e fiquei procurando como divulgar. Daí surgiu a versão TI, claro, e quando comecei a divulgar, colocar um site que era antigamente do zero.com, saiu faz poucos dias que eu tirei do zero.com, e de repente quando eu lancei a TI, o pessoal falou, por que não? Tá fácil, tá adaptada, super simples a interface, por que não criar uma versão, instala e usa também para um usuário comum? Eu disse, por que não? Já que está bonita, então as versões são voltadas para iniciantes, sempre a maioria deseja maior facilidade do sistema para o usuário iniciante. Então eu pensei, por que não também empacotar diversos programas para o cotidiano, para o usuário casual usar também. E daí surgiu a versão clássica, que são programas essenciais para o dia a dia. E quando criei essa clássica com a base Ubuntu 14.4, e a TI também, a do 01, foi baseada na Ubuntu 14.4,
E daí o rapaz citou que estava um pouco grande, que deu 1.9 GB, e ele morava no interior e lá a internet é um pouco devagar. Então ele disse que gostou também da interface e queria fazer o download, só que demorar demais. Então eu pensei, pô, tem que pensar nesse pessoal também do interior, tem que pensar nessa galera do interior que a internet é um pouco lenta, né, um pouco modesta, e por que não criar uma versão básica para as pessoas instalarem os próprios programas que desejarem. Se gostaram da interface, instala os próprios programas. Daí surgiu essa versão básica, que é uma versão voltada para pessoas que já usam o GNU Linux, mas que querem instalar os próprios pacotes. E também dessa versão clássica surgiu essa vertente que é a E2.0 atualmente, a educação com do zero. Fiz a união de educação com do zero. Surgiu essa E2.0 aí porque professores também da escola do ensino fundamental, de escolas públicas, me passaram a ideia que estavam usando o sistema lá no computador deles e também no laboratório da escola. E eu não sabia até então que escolas usavam o GNU Linux, não sabia. E de repente foi uma surpresa para mim, comecei a me aprimorar, procurar mais o conhecimento sobre o GNU Linux na escola com a educação do ensino fundamental. E neste ano, agora recentemente, eu, junto com outras pessoas que ajudaram, claro, alguns professores, lançamos a E2.0, a educação com do zero educacional. É uma versão que eu vou passar um pouco mais adiante aqui o slide, vou passar para o próximo que eu vou explicar mais a ideia sobre ela, tá? As origens, como surgiu o nome do zero? Bem, eu expliquei como surgiu a ideia da distribuição. Vou dizer aqui por que surgiu esse nome do zero. Bem, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha um pouco de experiência na telinha preta, já no terminal, via terminal. Só que na interface gráfica eu não tinha muita afinidade, eu não usava muito. Confesso que eu não usava muito. E eu fui buscar uma boa interface gráfica que eu pudesse ser usuário final dela. Eu pesquisei várias interfaces, as principais foram a Unity, a GNOME, a Cinnamon, o KDE, e de repente eu me identifiquei com o XFCE, que ela é simples, super leve e é muito personalizável. E de repente o que aconteceu? Quando iniciei esse projeto, eu não tinha muito conhecimento com interface gráfica, e quando eu iniciei esse projeto, eu iniciei sozinho e também não tinha recurso nenhum. E também quando eu iniciei esse projeto, eu não entendia muito dessa questão de distribuição ou coisa parecida. Então, quando iniciei esse projeto, quando eu fui forçado a usar a interface gráfica GNU Linux, eu percebi que muita coisa que eu sabia, eu achava que sabia, mas eu não sabia de nada. E quando nós estamos perdidos, é necessário voltar ao começo. Eu procurei o nome de origem, um nome que fosse inicial, e procurei o nome de um primeiro planeta, procurei o nome da primeira bactéria da Terra, procurei o nome de um cientista brasileiro, o nome de um cara tecnólogo que tivesse nome mesmo aqui no Brasil. E de repente veio toda essa epifania na cabeça e surgiu uma frase na cabeça, que é aquela: o conhecimento se começa do zero, mas é infinito. Então eu peguei essa pequena palavra, essa pequena frasezinha aqui, essas duas palavras, do zero, e uni ela com esse nome do zero. E foi um nome personalizável, é um nome personalizado que vem o nome do zero mesmo. Esse é o nome, porque uma boa frase que eu gosto de citar esse nome é aquela: o conhecimento se começa do zero, mas é infinito. Com essa frase surgiu a logomarca. Essa logomarca aqui eu tentei colocar como um símbolo de um zero com o infinito para justificar este nome e esta frase. Atualmente esse símbolo aqui, eu tento fazer esse círculo aqui, eu tento citar que é um zero, e aqui tem a metade de um infinito. Essa metade azulzinha aqui, eu gosto de dizer que é o sistema operacional do zero,
E essa outra metadezinha amarela, eu gosto de citar que é a própria comunidade GNU Linux que ajuda e colabora com o projeto do Zero GNU Linux. E ambas as metades formam um conhecimento infinito. O codinome do sistema. O codinome do sistema, como esse tucaninho aqui, foi o primeiro mascote do Zero Tucano, do 01. E muita gente também falou sobre política, mas não era nada a ver com política. E de repente surgiu a ideia desse tucaninho aqui, que é bonitinho, que é um animal da fauna brasileira. E eu quis colocar ele porque ele é quase que nosso, né? Quase da Amazônia. E eu quis colocar ele que é de origem... quando vê um tucaninho, a gente lembra logo do Brasil lá fora. E tá aí, com esse primeiro mascote, surgiu a ideia. Por que não a gente colocar o nome de animais da fauna brasileira? Nome de animais em extinção. E daí a gente batizou o do 02, que é baseado no Debian 8, para arara azul. Tá aqui a logomarca e aqui tá o nosso pequeno mascote, que aqui é a arara azul do 02, aqui é o nosso mascote do 01. O do 01 baseado no Ubuntu 14.4 e o do 02 baseado na versão Debian, onde pretendemos permanecer nessa base. Vamos passar para o próximo slide. Algumas particularidades do sistema. Bem, as particularidades desse sistema operacional, uma das primeiras importantíssimas é a união de interface gráfica e pacotes do GNU Linux. Se vocês fizerem o teste do Zero GNU Linux 2, vocês vão notar que tem uma união de pacotes e de interfaces gráficas. É uma miscigenação, é a união de interfaces que é do XFCE, que permanece por quase padrão no sistema operacional, mas também tem grandes partes do GNOME e também partes do KDE dentro do sistema operacional e fazem uma união perfeita e estável do sistema lá. E também pacotes, que são pacotes de outras distribuições que a gente adaptou, a equipe de desenvolvimento adaptou para ficar de uma forma super harmoniosa, estável no sistema. E tem scripts e aplicativos próprios também. Temos pouco, não desenvolvemos muito porque é muita coisa ao mesmo tempo para ser feita, parece incrível, mas esse pequeno projeto é gigante na ideia de organização. Uma coisa que eu queria ressaltar, não está nesse slide, mas é importante. Sempre que vai criar uma distribuição brasileira, um projeto GNU Linux brasileiro, muitas pessoas esquecem que esses criadores, mas quem já tentou criar também, quem tentou planejar, sabe muito bem que dá muito trabalho. No projeto, às vezes é uma pessoa, é um pequeno grupo de pessoas e os usuários ou a comunidade esquece que essas pessoas voluntárias, elas necessitam de se alimentar, necessitam de trabalhar, necessitam de ter aquela vida pessoal, a vida acadêmica, e às vezes por um mau planejamento ou não incentivo ou não tendo uma condição para deixar o projeto sustentável, a distribuição morre. Nós estamos tentando fazer o possível para manter o projeto vivo, já está completando pelo menos um ano, está completando já, está com a segunda versão, mas a segunda versão vai ter a continuação de ano em ano, vai ser lançada uma versão com as correções da anterior e com novos pacotes. Bem, voltando ao assunto, tem as particularidades dos scripts e aplicativos próprios. Por exemplo, tem um bloqueio de painel, que esse bloqueio de painel aqui está no XFCE, a travar e destravar painel. Eu vou até abrir aqui para vocês. Ele pede para destravar ou travar, que às vezes o XFCE é tão personalizável que alguém vai lá e faz uma coisa errada no painel e não tem como voltar atrás. Então tem esse bloqueio de painel pedindo senha. Também tem de limpar o sistema, um scriptzinho de fazer limpeza no sistema. É simples, mas tem um pouquinho de trabalho. E também tem um script de instalação de kernel. Se você deseja instalar um novo kernel no seu computador, tem um script já prontinho para você. Você só escolher qual kernel você quer instalar, ele faz a instalação. E também tem ícones
Esse pacote de ícones que os senhores estão vendo é um pacote de ícones que foi criado especialmente para o do Zero GNU Linux, que é uma união de vários pacotes de interface, de vários ícones. Alguns foram criados na mão, outros foram adaptados de outros pacotes. Esse tema de ícones foi adaptado manualmente para fazer uma boa união, uma boa junção, dar uma parte visual bonita. E também tem essa parte do tema GTK, que é esse tema escuro aqui que os senhores veem, que também é um tema que foi criado especificamente para a do 02. E também tem o Plymouth de inicialização, que infelizmente eu não posso reiniciar o meu computador, mas o Plymouth de inicialização também é próprio, deu um pouquinho de trabalho para fazer, mas saiu também. E graças a Deus temos o repositório. Foi uma conquista do 01, que foi um remaster do Ubuntu 14.4, e agora está na distribuição que temos um repositório próprio, que foi um colaborador que nos cedeu esse repositório, sabe-se Deus lá quando, mas a gente está tentando migrar esse repositório para ficar mais estável. Claro que não está instável, mas vamos colocar ele para ficar um pouco mais robusto, esse repositório. Os requisitos mínimos desse sistema operacional. Bem, gente, os requisitos mínimos e drivers, que se a gente colocar nesse aqui, não vou colocar aqui, só para constar. Os requisitos mínimos e drivers. Galera, os drivers dele, foi colocado diversos drivers novos e antigos, e serve para uma grande compatibilidade para computadores mais modestos, como também para computadores mais robustos. Tem drivers de áudio, de vídeo, de impressora e diversos outros nesse sistema operacional do Zero GNU Linux 2. Diversos pacotes de drivers. E também ela tem um pouco consumo de CPU e memória RAM. Bem, o consumo de memória RAM chega a ser, só usando o sistema operacional, de 170 a 190 MB de memória RAM. Ele se instala com 512 MB de memória RAM. Essa é a capacidade mínima de memória RAM que deve ser instalado no sistema operacional. E requer no mínimo 7,5 GB de HD. Não chega nem a isso a distribuição. Quando é instalada no seu computador, chega em média uns 4,5 GB, mas pelo menos 7,5 GB você tem que ter para uma boa instalação e funcionamento do sistema. E atualmente os hardwares estão robustos, né? E a distribuição, todas as versões têm 32 e 64 bits. A de 32 bits tem o kernel Py, que ele pega toda a sua memória de 32 bits, ele não fica só limitado a 2 GB ou 3 GB ou tantos gigas, ele captura toda a sua memória para ser usada no seu sistema operacional. Todas as versões do Zero TI, do Zero Clássica e do Zero Básica estão com 32 e 64 bits. Você tem como fazer download dele no torrent e também um link direto que está no SourceForge. Tem o MD5 para você testar e vamos partir para o próximo slide. A equipe, não esquecendo dos créditos do mérito da equipe, temos várias equipes no nosso projeto atualmente. Eu comecei sozinho esse projeto, mas vários profissionais aderiram a essa ideia do Zero GNU Linux e atualmente temos diversas áreas no projeto. Tem a direção, que é eu, Cláudio, o Alexandre e o Marlon, que estamos gerenciando, tendo a cabeça para o dia a dia, o cotidiano. Tem o grupo de programação e scripts, o suporte, tem os palestrantes, autor de postagens, o designer e também tem pessoas que cuidam da imagem do Zero GNU Linux nas redes sociais. Esse é o organograma da equipe. Vamos partir para o próximo slide. Daqui a pouco eu vou citar o nome de cada um colaborador rapidinho. Suporte. Como você pode obter suporte do projeto, do sistema operacional do Zero ou do Zero? Bem, o suporte você pode ter no fórum, que é o mais recomendado, porque lá, às vezes, de antemão, a sua dúvida já está sanada lá com algum tópico que alguma pessoa já colocou. Também tem o script de suporte já
acrescentado no sistema, que é esse aqui, que vai empacotar algumas informações básicas do seu sistema para ver, claro que com seu consentimento, você pode ver também o que está integrado no pacote que vai ser enviado. Esse pacote aqui vai capturar algumas coisas, algumas informações do seu sistema e vai empacotar, e de repente você vai enviar pelo site do Zero.org para a galera do suporte aí do projeto analisar e dar um retorno para você o que aconteceu do erro no seu sistema operacional. Também tem o grupo do Facebook. O grupo do Facebook tem vários usuários, eu acho que tem quase 1000, se não tiver mais de 1000 aí usuários, que lá você pode debater sobre tanto tirar alguma dúvida ou sanar alguma dúvida de outra pessoa que você já sabe qual a solução para o problema, como também pode compartilhar o seu cotidiano com o sistema operacional. E também tem um grupo do Telegram, que agora tem um grupo público para o do Zero e as suas vertentes, que é a do Zero Classe, que é a do Zero TI, e também tem um grupo voltado para o de educação, que é o Edu Zero. Tem esse grupo específico, público, para os usuários e também os colaboradores direto entrarem em contato entre si para compartilhar o conhecimento e também para o suporte. Também tem o suporte como tutoriais no site. De antemão, já foi feito a solução para algumas dúvidas, como modificar um painel, colocá-lo para cima, como alterar os ícones, como alterar esse tema escuro para um tema mais claro, como criar um painel, como remover um painel e etc. Como imprimir e várias outras questões. Foi colocado tutoriais no site que vai sanar esse problema de não conhecer essa solução no sistema. E também tem o blog do site, que também de certa forma é um suporte, porque vai te orientar como instalar novos ícones, como instalar novos pacotes no sistema, como remover um pacote e etc. E aqui vamos dar um passeio, vamos dar um passeio agora no portal da comunidade do Zero GNU Linux. Quero mostrar para vocês, apresentar aos senhores aqui o site da comunidade do Zero GNU Linux. Esse site aqui, essa é a área inicial, que tem algumas coisas aqui, algumas coisas escritas, pequenas coisas, mas bem resumidas. Aqui tem um link do bate-papo do Zero GNU Linux, do grupo público, que é esse aqui. É o que eu falei do suporte, que onde você pode sanar diversas dúvidas com os usuários direto e o indireto. Também tem a parte aqui, que é muito importante para deixar o projeto sustentável, que é a doação. Você pode clicar aqui e fazer a doação de qualquer quantia. Se quiser entrar em contato, tem o telefone, também tem o e-mail para você entrar em contato, entre outros. Pode fazer a doação de qualquer quantia, que será muito bem-vinda para quitar dívidas ou adquirir ferramentas para melhorar e aprimorar cada vez mais esse projeto e o sistema operacional. Eu gosto dessa frase aqui, coloquei na área inicial, que ninguém aqui no projeto recebe absolutamente nada a não ser conhecimento, seja na distribuição do sistema do zero ou para ajudar. Então, seja gentil, pois é um trabalho voluntário, muito duro e sério, que todos os membros, sejam eles diretos ou indiretos, atuam. Nessa parte embaixo aqui, seja um colaborador, ainda estamos na página inicial, seja um colaborador. Esse banner vai te enviar para um formulário onde quem deseja ser um colaborador direto no sistema, ingressar no projeto. Aqui está dando diversas explicações de como você vai entrar no projeto. Se você realmente aceitar esses requisitos, então você clica para preencher o formulário e ele vai te passar esse formulário aqui, que você vai preencher seu nome, seu sobrenome, onde você mora, como você deseja ser chamado, esse número de CPF aqui e sua data de nascimento são para ver no site da Receita Federal se é sua identidade real, para não ter esse problema de colaboradores que entram e saem no projeto. É um projeto sério e também precisamos de pessoas sérias. Aqui da área inicial vamos partir para o blog.
Aqui no blog nós temos diversas dicas mesmo, tanto de instalação de aplicativos, quanto na partilha do zero, eventos que o do zero estava lá, ícones, como fazer a instalação de diversos ícones, pacotes de programas e multimídia, temos notícias no mundo GNU Linux e também tutoriais. Nessa parte de blog aqui tem diversas coisas, as mais recentes, e aqui é para você baixar o do zero no seu computador, baixar a ISO para fazer a instalação. Você tem a opção aqui no site do zero.org, do 01, a versão 1, a versão 2, a versão que é baseada no Ubuntu 14.4, a versão 2 que é baseada no Debian 8 e também a edu0 que também é base Debian 8. Faz a tua escolha, clica em cima e daí vai te dizer para quem essa distribuição está voltada, o tamanho dela, a versão, a arquitetura, se é live, se roda pelo CD ou pelo pendrive, quanto de memória de vídeo e de memória RAM ela requer e o tamanho dela. E aqui 32 e 64 bits, como já citei anteriormente, as versões estão para baixar em torrent também, tem essa opção. A do zero clássica, que é a versão 1, está aqui os requisitos também, e também a mesma coisa a versão do zero TI. E vamos lá para o portal, o portal do zero já vamos para tutoriais. Aqui em tutoriais você vai ter diversas dicas, como por exemplo, acertar a teoria do sistema pela telinha preta, como criar um pendrive para formatar o computador. Tem também baixou a ISO completa, faça um teste com o MD5, que às vezes a ISO não instala por completa, a pessoa grava o DVD ou coloca no pendrive e não faz a instalação do sistema perfeito. Então, 3 minutinhos o vídeo, você vai saber como testar se a ISO está íntegra. Entre diversos outros tutoriais, o mais simples possível, e também eu pensei em fazer documentado e fiz documentado e também em vídeo. Se não for de um jeito, vai de outro. Aqui temos o fórum. O fórum você pode, como eu já falei de antemão, às vezes tem a sua solução, já está em um tópico e basta apenas você procurar. Se não tiver, você pode criar um tópico para solucionarmos. A equipe do suporte vai te atender da melhor forma possível. Documentação. Essa documentação, senhores, tem o organograma que eu acabei de mostrar aos senhores anteriormente. Tem o que é GNU Linux, identificação dos grupos, a introdução do sistema, porque o nome é a logo que eu acabei de falar para os senhores, entre a missão, visão, valores, desafios do projeto, o que aconteceu, o mapeamento e processo atual, entre vários e vários outros documentos. Também temos essa parte de suporte. Como eu expliquei aos senhores, tem esse pequeno script para suporte, que ele gera um tar.gz, e aqui está te dando a ideia de como você fazer para enviar esse pacote para ser analisado pela equipe de suporte. Também tem o sobre. Nesse sobre você vai conhecer a ideologia do projeto, o e-mail para entrar em contato com todos os organizadores, o tipo de licença, que no caso é GPL, que nós usamos, o que motiva esse projeto, e também a equipe do Zero GNU Linux 2. O Cláudio, na catalogação, que são os professores que fizeram a catalogação do edu0, foram esses professores nomeados, renomados na parte acadêmica, que é o Edwin Gomes Paixão, o Lênio Ghisoni Amarante e a Michele Aparecida Rezende. A Michele, infelizmente, não atua ativamente no projeto, mas ela colaborou e o nome dela, os créditos dela estão aqui. No suporte temos Álvaro Marlon, o Lucas Martins, o Agnaldo Marques e o Alexandre Martins Gamas de Deus e a Leidiane Reis e o Celso de Souza Passos. E outras colaborações
foi essas pessoas aqui que ajudaram bastante também o projeto: Leonardo, Miguel Ângelo, José Manuel, o Emanuel, que é do Sempre Update, e também aos professores das faculdades JK que incentivaram e influenciaram, que é o Jorge Medonça, o Ronald Costa, o Eduardo Borges, o Francisco Neto e o Estáquio Guimarães. Merecem créditos também nesse projeto. E os novos colaboradores que, através dessa chamada de trabalho com aquele formulário chegaram até o projeto, que é o Rui Carlos, o Luiz Gustavo, o Jean Palac, o Écio Luiz, o Hernandes dos Santos, o Yuri Oliveira, a Renata Cristiane Sberner, o Renato Wagner e o Michel da Silva. Esses são os colaboradores diretos do projeto que ajudaram e ajudam ainda bastante o projeto ir para frente. E agora vamos conhecer um pouco o portal Edu0, o do Zero Educacional. Nesse portal aqui ainda está em construção, a gente está em desenvolvimento para uma melhor performance para ajudar os professores e os educadores, tanto os educadores quanto os educandos, que usam essa Edu0 voltada para ensino fundamental. Aqui também tem um bate-papo online para professores, alunos, colaboradores diretos e indiretos que usam a do Zero Educacional, que é a Edu0, entrarem em conversa e trocarem conhecimentos dentro desse bate-papo aqui. Também aqui tem uma boa justificativa o porquê de ter criado a Edu0, e aqui temos: baixe a versão do Edu0. A Edu0 por enquanto está com apenas 32 bits, o tamanho é 2.2, a versão é 2.0 e estamos com apenas essa arquitetura Kernel PAE. A versão de 64 bits ainda está em desenvolvimento, assim também como uma versão multiterminal também está em andamento. Os requisitos mínimos dessa Edu0 é 12 MB, memória 512 de RAM e o disco rígido de 8.3 GB. Aqui temos a opção de baixar como torrent também e o MD5, e não esquecendo da opção de fazer uma doação de qualquer quantia. Aqui também temos a iniciativa do blog para dar um bom entendimento de algumas coisas para o professor, algumas ferramentas, alguns documentários que irão incentivar a educação de alunos e também orientar os educadores em algumas questões de vídeos e alguns textos também. Os professores que são colaboradores diretos do projeto estão fazendo essas postagens. E aqui, gente, temos o EduLibras. O EduLibras está em desenvolvimento, que é um pequeno site que vai estar disponível na do Zero Educacional e também disponível para fazer download, que ele roda até em relógio de parede, que eu gosto até de brincar com isso, roda até em relógio de parede, que ele é apenas HTML, CSS e AngularJS. Então, qualquer lugar pode rodar, qualquer plataforma pode rodar esse site aqui, que é para pessoas que têm necessidades especiais, que é surdo-mudo e precisa aprender a Libras, aprender como aprender Libras. Ao todo, não tem nenhuma modificação de repente para a gente falar. Está em desenvolvimento ainda o EduLibras e está aqui todo o site, todo o portal. Esse é o portal do Zero GNU Linux. E a ideia do Zero GNU Linux não é só do sistema operacional, é trocar conhecimento, adquirir conhecimentos junto ao projeto, quer seja no sistema operacional, quer seja em um grupo ou em outro, e etc. Eu quero agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre esse projeto ao pessoal da Semana do Linux. Espero que não tenha sido muito chata essa pequena palestra sobre o projeto. Eu agradeço de coração e digo ao pessoal que vamos ter mais união sobre o GNU Linux no Brasil, que está precisando bastante união e menos conflitos. Não tenho mais nada para dizer a não ser vários e vários agradecimentos aos colaboradores diretos e indiretos que tornaram esse projeto concreto e real e está fazendo bastante sucesso aos usuários de GNU Linux. Ok?
Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Fiquem com Deus e até logo.